Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tilipa, começando mais um Quebrando a Regra podcast nessa semana aqui. E pessoal, hoje eu sei que a gente está gravando esse episódio, mas eu não posso deixar de falar. Hoje é quinta-feira, dia 23. Todo mundo sabe que eu tenho lá um carinho, né? Ubatuba, eu falo que é minha segunda casa, se duvidar é a primeira. Então deixar um beijo, um conforto para a galera do Litoral Norte que sofreu muito nessa chuva, né? Enfim, tá lá nosso companheiro Edu Lira fazendo um trabalho fantástico, Girando Falcões, movimentando lá a galera no Litoral Norte. Muito, muito triste. Desejar muito conforto para as famílias e que toda a turma caiçara consiga se reerguer e continuar em frente, porque realmente não foi fácil, pessoal. Não foi fácil. Um litoral belíssimo, infelizmente a gente tem. No Brasil nós não temos terremotos, né? Enfim, mas eu acho que o poder público precisa repensar melhor essa questão da moradia, que, na minha opinião, hoje é o principal problema do Brasil, a questão da moradia, e a gente precisa dar um jeito de dar moradia digna para as pessoas. E sem delongas, hoje estamos recebendo aqui o Érico da Big Build. Tudo bem, Érico? Fala, Tilipa, como vai, irmão? Beleza? Obrigado pela Beleza. presença. Triste isso que aconteceu no litoral, né, cara? Cara, a gente fica observando isso aí, não tem como ficar alegre, né? Tristeza bate mesmo, né? Cara, foi pesado, cara. Foi pesado. Mas virando a página aqui, Érico, você faz um trabalho muito legal, né? Da Big Build com a indústria da favela. A gente vai explorar muito esse projeto aqui no nosso podcast. Vou querer escutar bastante da história, como é que começou essa empresa. Esse foco agora, principalmente na favela. O pessoal esquece, né, que a favela é um mercado consumidor gigantesco no Brasil, não é verdade? Com certeza, né? Hoje a maioria das pessoas estão tendo uma baixa ou baixíssima renda e são classificados como potenciais, né, alavancadores no setor do empreendedorismo, e é deles que pode vir aí uma mudança muito grande para o nosso país e que sirva de exemplo para outros países no mundo, né? Ah, não tenho dúvida. E eu, antes de começar esse papo aqui, eu tava olhando os dados, pessoal. A indústria de cosmético no Brasil, acho que é o quarto maior mercado do mundo, não é, Érico? Pelo que O eu tava vendo. Sebrae alistou que passou agora para terceiro lugar. Terceiro lugar. Acabou de atingir o terceiro lugar. E o último dado aqui, pessoal, posso estar com dados atualizados, 2020 aqui, mais ou menos, girou na casa de 30 bilhões de dólares. Realmente é um mercado gigantesco de cosmético. Exatamente. Se eu não me engano, é o quarto ou quinto mercado que move mesmo a economia, né? Algo relevante. E como é que surgiu essa história, cara? Você é químico de formação? Conta um pouco aí dessa história, como é que você montou a Big Build, cara. Cara, na verdade, quando eu fui criado pelos meus pais lá no Paraná, meu pai ele tinha tem até hoje a limpadora Bito, lá em Londrina. E ele sempre fazia para uso dele próprio desinfetante, amaciante, o próprio detergente, para poder visar a economia para o uso próprio ali, né? Uhum. E eu sempre aprendi essa parte da alquimia e eu me graduei como técnico em química industrial. E eu já tinha o CRQ, a ideia era tocar uma indústria de domínio sanitário, transformar essa limpadora numa indústria de domínio sanitário. Mas isso envolve uma série de questões, gestão, está linkado também com a própria empresa, e meu pai ele sempre teve uma postura como empreendedor visando uma empresa mais enxuta e menor e atendendo aquele patamar que, inclusive, eu acho bem interessante o modo como ele fez a gestão e conduziu toda a família sempre dessa maneira, e aquela empresa que deu certo, né? E tanto que ele cuidou da nossa família inteira e todos os filhos estão crescidos, criados, foi graças a esse empreendedorismo do meu pai. E ele falou assim, olha, eu vou te dar uma força para você, né, já que você quer expandir, você vai e toca. Ele me deu uma força, inclusive. Eu montei uma ótica no Cornélio Procópio, fui trabalhar com a parte de ótica, né? E montei uma outra ótica em Umuarama, foi onde deu errado, e aí eu peguei o gancho de um parceiro meu para trazer os produtos que eram lá de Londrina para São Paulo. Estava namorando a minha atual esposa e eu comecei a vender porta a porta aqui em 2008. Dia 7 de setembro de 2008, era um domingo, eu lembro até hoje. Um parceiro meu tinha cegonha, peguei uma carona com ele me deu uma carona até ali na Marginal,
na Bandeirantes, e meu cunhado me pegou lá, enfim, e comecei a sair de porta a porta, vendendo de salões, né? Fui crescendo, a distribuidorinha, aquele ponto de revenda que é começando do zero mesmo, com um kit, indo de porta a porta, deixando a amostrinha, e aí tirando as vendas, tirando os pedidos, comprando, fazendo um estoque, revendendo e fazendo giro, aumentando o estoque. Formiguinha. Formiguinha mesmo. E nessa, passaram-se algum tempo e eu me vi em situações um pouco desafiadoras e eu vi que eu tinha que montar minha própria marca. E depois que eu montei minha própria marca, eu comecei a produzir marcas para terceiros e vi que eu poderia montar minha própria indústria. Aí montei minha própria indústria. E hoje, com essa indústria, eu atendo tanto as minhas marcas como marcas de terceiros, né? Fiquei um especialista em terceirização. E nessa surgiu o projeto que a gente veio falar aqui hoje, que é o projeto Indústria para a Favela. Inclusive tem muita coisa para falar sobre isso, né? Mas logo de cara, assim, o que sempre mais bateu e questionou para muitas pessoas é a questão do nome, né? Por que esse nome favela não é pejorativo ou não acaba depreciando, enfim, a situação? E na verdade, pelo contrário, está sendo o produto que está sendo de maior aceitação, tem um público muito grande para isso. Quem é da comunidade, quem é da favela se conecta com a situação. Virou um projeto social, né? Ele faz a parte do assistencialismo, visa a parte educacional também. E o grande trunfo do Indústria para a Favela é tornar microempresários que estão dentro das comunidades competitivos com o mercado. Caramba, sensacional. Deixa eu perguntar, e como é que veio esse estalo? Você falou, cara, eu preciso, legal, cosmético, a gente sempre lembra das grandes marcas, cosméticos está sempre atrelado à moda, às grandes celebridades. Você falou, não, cara, eu vou ali dar um help pra galera de periferia, das comunidades. Como é que veio esse insight assim na sua cabeça? O que você estava fazendo que você falou, putz, preciso olhar um pouco para as periferias, cara? Olha, o cosmético é engraçado, né? Porque muita gente costuma presentear as pessoas com cosmético. Já reparou isso? Fato. Boticário, acho que ele saiu até no Guinness Book, né? Com essa questão de presentear as pessoas. Ele começou assim, inclusive, se eu não me engano, a história dele é que era uma farmácia de manipulação e eles começaram a deixar perfumes de presentes para os clientes e virou o Boticário. Maior rede de franquias aí da América Latina. Né? Exatamente, comprando grandes corporações, né? Hoje, se eu não me engano, Natura, depois Boticário, está ocupando o primeiro e segundo lugar, né? No Brasil. Então, a indústria brasileira era muito poderosa, muito forte. E o que acontece? Nessa de deixar os produtos e fazer doação, você começa a ver a alegria daquela frase que fala que há mais felicidade em dar do que em receber. Você fica alegre, dá uma explosão de ânimo e você começa. E também já é um marketing, porque quando você chega, por exemplo, eu vou tentar fazer a venda para você do produto e eu deixo o produto para você e você usa e você gosta, você cria uma conexão com o produto, né? E então há uma probabilidade maior de você fechar o negócio comigo. Então, automaticamente, unindo esses fatores que era da doação, juntamente também com o marketing, que visava já esse retorno também, porque não é uma doação aquela que a mão esquerda faz, a direita não pode ficar sabendo. Ele entra como um marketing mesmo, só que é um risco. Quando você entrega um produto para alguém, é da pessoa, ela não tem ali um contrato, não está exigindo nada que ela vai voltar comprar de você. Mas engraçado é que se a pessoa gosta, ela cria mesmo uma conexão com o produto e ela volta a comprar. E foi aperfeiçoando isso, a gente foi aperfeiçoando isso e sempre nós íamos em eventos, como por exemplo a Hair Brasil e a Beauty Fair. Então eu cuidava especificamente das caravanas, sempre cuidei dos caravanistas. No que? De deixar um kit para eles. Então o caravanista ia lá no nosso stand, tinha um kit para ele, de shampoo, um condicionador de 1 litro, fitoterápico, ou um extrato de coco, ou tinha extrato de algas marinhas, mandioca, bambu, e aí ele escolhia o que ele queria, a gente fazia alguma coisa também diferenciada se ele fosse comprar, e tinha um atendimento especial para o caravanista, e a gente sempre deixava essa cortesia, e geralmente eram sempre mais de 1.000, 2.000 pessoas que eram atendidas
por evento. A gente tem a Hair Brasil no primeiro trimestre, entre o primeiro e segundo trimestre do começo do ano, né? Dentro do primeiro semestre, e no segundo semestre a gente tem a Beauty Fair, que são as duas maiores feiras daqui do Brasil, né? E cada uma em períodos distintos, né? Uma mais para o final do ano, uma mais para o começo do ano, e a gente sempre acabou cuidando desses caravanistas. Começou inclusive com o senhor Hirofumi Kezaki, ele tinha uma secretária chamada Fernanda, e a Fernanda Gonçalves, ela falou assim, olha, ele precisa presentear umas caixas para uns convidados, né, que ele fazia uma cerimônia na Ikezaki. E aí a gente fez essas caixas, eu falei, eu posso fazer mais um tanto para deixar para os caravanistas, rolou uma conexão com eles e partiu daí esse trabalho com os caravanistas. E nessa foi indo, e chegou em 2020, que teve a pandemia, né? As pessoas estavam presas em seus lares praticamente, não podiam sair, aquela situação toda, e a gente começou a vender muito álcool em gel e parou abruptamente a venda de cosméticos. Para vender álcool em gel. Para vender álcool em gel. Álcool em gel era, ali, vamos colocar ali do dia 20 de março de 2020 até meados do dia 10, 15 de abril de 2020 também, aquele período, aqueles 20 dias, aquelas 2 dezenas, foi intenso, foi uma coisa absurda. A procura do álcool, a compra era volumes que as pessoas não tinham, às vezes, nem noção da quantidade que estava sendo, mas elas estavam negociando e gerou muito negócio em cima disso. E para que você pudesse abastecer a população, você tinha que ter estoque. Então, você não sabia também, uma hora faltava o carbômetro, uma hora faltava o álcool, uma hora faltava a caixa de papelão, uma situação meio que de guerra mesmo, as pessoas estavam desalentadas, né? E aí, do mesmo jeito que deu aquela explosão de venda, de forma abrupta também parou. E quando parou, a gente estava estocado. E aí, com aquele monte de álcool, de matéria-prima, de embalagem, né? A gente começou a falar, cara, a gente não tinha isso aqui, né? Vamos começar a doar. E começamos a doar. E aí, uma vez eu conheci um parceiro, através de uma amiga minha, a Karen, me apresentou pro Wesley, do canal Comunidade. E foi lá que eu conheci o Jardim São Savério. E eles me apresentaram o Sidney Wellington, que é o MCAE, que é do Bonde do Dólar, que criou a música Fé e Esperança. Foi uma música que me chamou muita atenção, porque geralmente as músicas do funk são mais para curtição, para tirar uma resenha, e ali era uma música consciente, falava de fé, de esperança, profetizava ou falava sobre acabar a pandemia, né? Enfim, e falava coisas que eu acredito na música, né? E nessa daí foi onde eu comecei a desenvolver uma parceria com ele também, e mostrar o projeto, e foi onde eu, na verdade, não sabia nem que o nome seria esse, Indústria para Favela. Foi depois de começar a visitar as comunidades, entender como é que funciona, por que tem ainda. Você vê, por exemplo, vamos dar um exemplo, a questão do esgoto, né? Se você estudar, por exemplo, a Bíblia, né, que muitos citam ela, inclusive muitos coaching citam ela, né? A nação de Israel, ela tinha os judeus lá que moravam em acampamentos, né? E quando eles iam fazer as necessidades fisiológicas, eles tinham que sair para fora do acampamento, levar um tarugo, fazer as fezes e enterrar as fezes. Elas tinham que ser enterradas. E isso, né, a gente está falando de mais de 2000 anos antes de Cristo, por aí. Então, aí você vê, depois de 2000 anos depois, né, você vê quase Luiz Pasteur, aí, 1800, se eu não me engano, 1900, eu não me lembro ao certo, mas você tem a pasteurização, aquele processo que ele descobre, que ele faz o experimento de 2 potes, com a boca aberta e outro com a tampa fechada. Os 2 tinham um pedaço de carne, e no que estava aberto a mosca vem, deposita a larva e vai criando aquela conexão de micro-organismos, micróbios, vírus e bactérias e fungos, etc. E essa proliferação de vida não vinha de um ser inanimado. E aí entra isso, a gente estuda na biologia na 5ª série, faz os experimentos e tudo mais, mas mesmo até hoje, assim, as pessoas ainda desconsideram, que é o lance da moradia que você falou no começo do programa, né? Um dos maiores problemas, além da fome, é a falta de moradia. Porque você morar em cima do esgoto, ele não é salubre, vamos dizer assim, é insalubre. Então, essa é uma dor que atinge todos os governantes, atinge toda a humanidade, né? E atinge muita gente da nossa cidade aqui, da grande São Paulo, né?
Aqui eu não sabia, tem mais de 10 mil favelas. 14 mil. 14 mil favelas. No Brasil, né? 14 mil. 14 mil. O Edu Lira tava aí sentado nessa cadeira, ele falou que tem mais favela do que a agência do Correio já. Se fosse franquia do Burger King, favela hoje é uma das maiores franquias do Brasil. Então seu envolvimento foi que vocês tinham um estoque, começaram a fazer doação, você começou a ir para as comunidades, você começou a ver a situação dessas pessoas, os desafios, você falou, poxa, eu vou olhar um pouco mais para a favela. Foi assim, não foi algo programado, você falou, vou fazer um produto, volta. Foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Foi acontecendo. Aí, Nunca imaginei que eu ia estar parou, engajado falou, nisso. vamos fazer aqui um business plan que é bonito, né? Não. Na Faria Lima, aqui não. Você começou a doar produtos, você começou a se envolver, foi conhecendo as pessoas, foi pra dentro, aí você viu esse mundo. E aí que eu entendo que começa a vir a indústria pra favela. É isso aí. E justamente tornar isso algo sustentável, porque ninguém vive de doação. Claro. A doação alguém está pagando, alguém está bancando. E sempre houve aquela controvérsia, né, entre o empreendedorismo e a pessoa que quer receber a doação. Porque muitas vezes o empresário ele é criticado, mas depois quando a equipe humanitária quer os recursos, precisa do dinheiro que o empresário gera. Então, esse dilema, ele visa acabar com esse projeto, porque o projeto ele gera competitividade para o menos favorecido, mas ao mesmo tempo é por meritocracia. A pessoa vai conseguir fazer o trabalho das suas mãos e ter o resultado. Eu entendo o que você está falando, até tive uma discussão recentemente aí na internet. O pessoal acha que se preparar é uma pauta liberal, conhecer tecnologia, e eu acho que, vou até falar para essa câmera aqui, pessoal, eu acho que está na hora. Acabou o terceiro turno, não tem mais terceiro turno. Eu acho que a gente precisa falar menos de política. Não sei se o Érico concorda ou não, mas fazendo esse disclaimer aqui a gente começar a pensar em nós, se preparar, estudar, pessoal. É importante, sendo de direita, de esquerda, de centro, dependendo da sua religião, vai estudar, cara. Se tem alguém aí colocando minhoca na sua cabeça, porque você é um jovem de periferia, você não pode estudar, isso não é pra você, cara, troca de amigo e vai estudar. O que vai fazer a diferença na sua vida é você estudar, e o conhecimento ninguém tira. Tô errado, Érico? Certíssimo. Fica essa briga do empresário com o empregado, direita, esquerda. Cara, isso não leva a nada, cara. Eu acho que olha que legal. Que legal, né? Que triste, mas que legal. Eu vi lá o Tarcísio, o Lula, Gerando Falcões, todo mundo junto em prol da turma de São Sebastião. Deveria ser assim todo santo dia, cara. Deveria entendeu? ser assim. Não só nas tragédias. Deveria ser assim todo santo dia. Então, eu gosto um pouco desse ponto aí que você está comentando, que é super importante, né? Porque se a gente não criar um ecossistema também, como é que a gente vai gerar empregos, né? Então não adianta ficar criando briga também com o empresário, acho que não é por aí, né, cara? Não é por aí, né? E o próprio consumo, da forma como a indústria para a favela traz, ele permite com que o negócio se pague, não trazendo esse prejuízo para ninguém tendo que onerar aí ou deixar de se descapitalizar para poder fazer com que o negócio funcione, e automaticamente, não trazendo isso para ninguém, a coisa se torna sustentável. Vamos entrar aqui no Indústria para Favela. Eu estava vendo uma reportagem, viu, pessoal? Quem quiser, tem uma reportagem muito legal também no G1 do Érico, que você fala que dá para ter um produto cosmético, sei lá, de uma grande marca 15, talvez nessa indústria que você está criando, pode ser a R$3. Conta um pouco como é que é esse produto. Isso. É a mesma qualidade? Tem até aqui umas amostras aqui, Rodrigão. Isso. Se o Érico quiser falar, explicar um pouco mais. Quero sim. Ó, aqui, por exemplo, nós temos um shampoo e um condicionador, tá? É a curva A. Quiser mostrar aqui nessa câmera aqui, de uma linha Hair Care, né? Então, um shampoo e um condicionador. Ele tem a volumetria de 280 ml. Aí notem que, por exemplo, para que nós possamos fabricar um produto, você precisa, né, da tampa, você precisa... Aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. As embalagens que tem o anel, o frasco, a serigrafia, né, e o conteúdo interno, que é o próprio líquido aqui do produto, no caso a emulsão aqui, no caso é o condicionador, desculpa, é o creme, né? Uhum. Então a base catiônica que vai fazer o efeito desmaio e que vai devolver
a parte lipídica que o shampoo ele acaba tirando pelas micelas. Então, aqui você tem um condicionador. Beleza. Esse produto, se ele for utilizado, porque ele não pode ser transportado ao léu, ao vento, ele tem que estar engarrafado em algo. Se essa embalagem for 100% reciclada, a gente cobraria só o custo do creme. E esse produto que muitas vezes, para ele chegar na mão do consumidor final, ele acaba tendo que passar por tantas pessoas que fazem o trabalho fabril, logístico e distributivo, que ele acaba chegando muito caro. Então, por exemplo, se você pegar um shampoo e um condicionador desse aqui, vamos colocar numa perfumaria, ele pode estar saindo em torno de 35, às vezes 30, o joguinho, né? Um item só em torno de R$18, né? R$20, 16, 15. Então é mais ou menos esse valor. Só que se você não tiver toda essa cadeia que acaba inflacionando esse produto, se tiver indústrias bairristas e esse produto for 100% reciclado, você só vai cobrar a parte do conteúdo interno, que é o elemento que você utiliza mesmo, que é o shampoo propriamente dito. Então, esse custo pode ter essa diminuição e chegar nesse valor aí que a gente comentou. Caramba, cara, aí fica muito legal mesmo, hein? E gera competitividade, porque a pessoa que vai poder pegar isso, não vão ser todas as pessoas que vão pegar para revender. As pessoas têm outros segmentos, trabalham com outras coisas. Mas um empreendedor que quer sobreviver do cosméticos e tudo mais, ele acaba tendo uma competitividade como se fosse um grande empresário. Mas ainda vai precisar com que ele desempenhe o trabalho dele, né? Como dizem muitos, né? A vaca não dá leite, você tem que ir lá e tirar. Sim. Como é que é o modelo de negócio, então, Érico? A compra do empreendedorismo, o comerciante de cosmético compra direto da indústria. Tá. Essa é a segredo, não tem atravessador. Tá certo. Tanto então, se eu sou uma pessoa, quero virar um revendedor, hoje... Você pode já comprar direto da fábrica, sem nenhum atravessador para você revender. Entendi. E aí eu posso ter esse sistema que eu posso fazer a reciclagem desses tubos, eu só posso fazer o refil, né? Exatamente. Entendi. Como você pode também criar a sua própria marca, com esses mesmos custos, com a sua label, com a sua logomarca, e você pode também desenvolver o seu método de desenvolvimento logístico para os insumos, para as embalagens. Isso daí é muito interessante. Eu lembro quando eu era moleque, eu ia, sei lá, no Carrefour, eu via lá, açúcar do Carrefour, é mais ou menos isso? E eu olhava assim, o Carrefour faz açúcar? Não é, tem uma indústria, né? Conta mais como é que funciona. O private label, por exemplo, o sabão em pó, tem o Omo, por exemplo, falando da propaganda da Omo. Aí tem o Carrefour, vende o Omo, mas vende também o sabão em pó Carrefour, por exemplo. É uma maneira do mercado estabelecer um branding com o cliente, onde ele cria uma conexão. Porque o cliente, quando ele compra lá no Carrefour, ele vai lá comprar, no máximo ele voltava com a sacola. Agora ele volta com o produto. Imagina um condicionador desse, por exemplo, do mercado, ou da farmácia, ou do salão de beleza, ou do próprio empreendedor. Conforme você está tomando banho, por exemplo, durante 15 dias, 10 dias, vamos supor que dure 280 ml durante 10 dias. Já parou para pensar quantos milhões de toneladas gasto a cada 10 dias em São Paulo, só com 12 milhões de pessoas? Já imaginou? Interessante. Quase 4 milhões de toneladas. Então, por exemplo, se eu sou a Gerando Falcões, se eu quiser fazer o shampoo da Gerando Falcões, eu posso fazer. Pode fazer. Ou G10 Favelas, enfim, eu tenho essa conexão com a comunidade, com a CUFA, o Instituto Campeão, quem deseja... Ou tem o do Tilipa também, né? Do Tilipa. Vai vender nada, Rodrigão. Do podcast Quebrando a Banca. Deixa eu mostrar aqui na câmera de cima, Rodrigão, aqui, ó, de novo. Cara, muito legal, hein? Não, e aí, por exemplo, enquanto a pessoa está usando o produto, é uma conexão, está criando ali um brand, uma fixação da marca na mente do consumidor final, porque ela vai ficar ali 10, 15 dias tomando banho, por exemplo, com a marca. Ela vai ter uma conexão com a marca, né? Muito legal. Então, isso é bem interessante. E falando também do processo de capacitação que você faz hoje nas comunidades. Então, assim, sei lá, sou um homem, uma mulher, quero entender um pouco mais da parte cosmética, de química, vocês dão treinamento. Conta um pouco mais dessa história. Desde aproximadamente quando eu montei a indústria 2012, eu já vinha fazendo os cursos de tricologia, porque como eu vendia produtos específicos para a área capilar, para profissionais cabeleireiros,
e usava o pó descolorante, água oxigenada, os matizadores, né, os tratamentos, eu me obriguei a ter que estudar bem a parte capilar, entender como funcionava a estrutura capilar, a estrutura do couro cabeludo, desde a fase do nascimento do fio, né, a fase anágena, o folículo ligado à corrente sanguínea, ali as glândulas sebáceas, o músculo eretor, o bulbo capilar, onde o cabelo nasce, aquela força eletroquímica ligada à corrente sanguínea que gera com que as células fazem a sua subdivisão e elas vão crescendo continuamente, e aí vai formando todo o tecido da epi, da exo e da endocutícula, das macro, micro e protofibrilas, até chegar nos fios de queratina, que são aqueles conglomerados de aminoácidos. Enfim, você tem que estudar toda a parte anatômica mesmo do cabelo para entender, né, como é que funcionava. Então, por exemplo, para alguém que vai mexer com a área da linha cosmética Hair Care, a gente vai ter um curso de tricologia e voltado para essa área da tecnologia de cosméticos. Por exemplo, qual é a originalidade das matérias-primas contidas nesses elementos? Então, por exemplo, nós temos o nosso laboratório na indústria, onde as turmas que são formadas, elas são levadas nesse laboratório, conduzidas por uma química industrial, que tem uma ordem de produção de um shampoo, por exemplo, e elas acompanham a separação do lauril éter sulfato de sódio junto com a cocoamida propilbetaína, a amida 90, o EDTA tetrassódico, que é um sequestrante de metais, a parte do ácido cítrico, a própria água desmineralizada, o que é essa desmineralização, essa deionização da água para ela ter a condutividade, né, de força iônica suficiente para passar dentro das normas da RDC que qualificam a produção de cosméticos. E aí elas formam um shampoo, e esse shampoo elas envasam numa embalagem, colocam o rótulo com o nome dela para ela já ir criando esse Deixa eu ver se eu entendi. Entendimento. Deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, eu tenho a opção de virar um revendedor, basicamente vender, e eu tenho a opção de fazer um curso de alto nível para, se eu quiser desenvolver o meu shampoo, você tornar um industrial. Se você quiser, você está passando o conhecimento que você utiliza na sua indústria, na sua empresa, para as pessoas ali da comunidade, se elas quiserem desenvolver o shampoo dela, o condicionador dela, enfim, você está passando esse conhecimento. Exato. Não necessariamente ela precisa comprar os seus insumos, né? Sim. É uma troca de conhecimento, certo? Troca de conhecimento. E outra, a gente visa com que essa informação que está sendo passada estimule essas pessoas que estão aprendendo esses ensinamentos a enxergar as coisas de um modo diferente. Pô, tem uma série de detalhes para que esse produto acabado chegue aqui na minha mão. Uhum. Tem uma série de fornecedores de matérias-primas. Essas matérias-primas tiveram originalidade no plantio, na agricultura, tiveram uma extração. Vê, por exemplo, o próprio o lauril, vamos dizer assim, ele vem do ácido láurico. O ácido láurico, muitas vezes, hoje ele pode ser tirado até, tem gente tirando de mamona, tem do óleo de rícino, tem gente tirando isso daquela planta da tequila, né? Como é que é o nome? Agave, né? Em Minas já tem esse tipo de plantação, mas você é tirado hoje do coco babaçu e do óleo da semente de palma. Chamado de PKO, esse produto é comprado muito ali no lado daquela região da Malásia, naquela região tem Índia também, China, enfim, e muitas vezes o Brasil poderia já estar sendo o maior produtor desse tipo de matéria-prima, haja visto a quantidade territorial que a gente tem, a terra magnífica, que e tudo a biodiversidade. Então aí você começa a criar uma conexão com essas pessoas da comunidade para que elas possam plantar. Hoje você tem como fazer hortas verticais, uma sala como essa aqui em horta vertical, com aqueles canos de PVC que você fura e coloca o vasinho ali, você pode plantar muita coisa, os óleos essenciais que criam as essências, a própria extração do óleo da bergamota, retirar aquele óleo da macadâmia, enfim. Marco, mas deixa eu falar, o custo não é muito alto para uma pessoa de comunidade desenvolver essas coisas ou não? Realmente, para ela dar um primeiro passo, ela vai ter que olhar para dentro de si, do que está em torno dela, do que ela pode e ver quais são as possibilidades. Hoje, dentro das comunidades, você tem pessoas muito bem estabelecidas dentro da comunidade, mas que não trocam lá por nada, porque dentro ali elas têm a sua segurança, sua moradia, seus familiares, né?
tem a sua estrutura de vida, mas você também tem pessoas que estão precisando muito saírem daquela situação em que elas se encontram até mesmo ali dentro e que precisariam ter esse negócio. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem o seu próprio comércio, que já está estabelecido dentro da comunidade, e ela vai ter condição talvez de já começar a fazer, porque ela pode fazer com 100 peças, com 50 peças, às vezes 30 peças. Lá eu não tenho uma quantidade determinada para começar a produzir a marca da pessoa. Ela pode começar a produzir com quantidades pequenas. Mas talvez uma outra pessoa que não vai ter essa condição, ela pode pegar já o produto pronto, que nem esse kit aqui de shampoo e condicionador, R$16 ela já leva. 16 ela já leva e revende Pelo por que eu 20. tô vendo aqui, são alguns modelos. Eu posso ser um revendedor, Sim. posso virar um revendedor especialista. Na hora que eu for vender, explicar o que esse shampoo pode trazer de melhoria pro cabelo, enfim. E como o conhecimento não finda, o nosso cérebro foi projetado para armazenar informações de modo inesgotável, essa informação vai ficar retida. Se depois ele chegar num outro patamar e quiser ter a própria marca, que daí é um outro passo, ele não vai perder esse conhecimento também. Então são vários. Posso virar um revendedor, posso virar um revendedor especialista, mostrando os benefícios desse produto, posso fazer a minha marca, utilizando a própria indústria de vocês, e posso desenvolver o meu próprio shampoo com conhecimento que eu vim. Montar até a minha própria indústria. Montar até a sua própria indústria. Ela pode também ir para o lado, por exemplo, na área da beleza, como cabeleireira, o barbeira. Ela pode desenvolver para o lado também da área profissional. Né? Assim como as pessoas que usam lá ali em skincare, pode, talvez a argiloterapia que a gente tem lá com óleos essenciais, ela desenvolver para o lado da massoterapia. Cresceu bastante nesse lance de barbearia, né, em São Paulo nos últimos anos, né? Muito, muito. Inclusive, a galera a cada 15 dias está fazendo aí as madeixas, né? Dando aquela parada, igual quando você faz a barba, né? Você vê que a cada 2, 3 dias a nossa barba já nasce. A necessidade de quem, por exemplo, quem não se adapta bem com a barba, que acaba curtindo ficar com a barba bem feita, a cada 2, 3 dias tem que fazer a barba, né? O cabelo, cada 15, 20 dias ali, a pessoa já tem que fazer o pezinho, cortar. Entendi. Ô Rodrigão, a gente consegue colocar na tela aqui umas fotos aqui, que o Érico trouxe pra gente? Você me avisa aí na hora que tiver. Explica aí o que é esse carrinho aqui, ô Érico, que vocês desenvolveram. Muito bonito, por sinal, hein, cara? Isso foi desenvolvido por um engenheiro robótico da Live Eco Habitats, que é uma empresa inovadora que tem um método de montagem por estruturas de ferro, né, de metal, mas que são revestidas por elementos sustentáveis, que são plásticos recicláveis. É um plástico feito numa micragem muito pequenininha, que deixa ele bem concentrado e ele fica maciço, parece uma madeira. E ele tem uma durabilidade grande também, quase 20 anos de garantia. E esse modelo ainda ele não saiu do projeto, né? Ele está sendo desenvolvido, mas a gente quer trazer algo de excelência, algo que chame a atenção, que destaque, porque talvez aquilo que a pessoa dentro da comunidade está esperando que ela possa encontrar fora, ela pode transformar lá dentro num local. Então hoje, se eu sou um revendedor, eu posso entrar em contato com vocês e ter meu quiosquinho, né? Sim, dentro ali do local para poder fazer as vendas. E aí entra naquela ideia de novo, pô, mas a empresa vai dar? Não, a empresa não vai ter como dar para todo mundo. Claro. A empresa vai permitir ter a possibilidade de um empreendedor que queira abrilhantar o seu negócio e ele consiga fazer do couro ser a correia, tipo o Rick Chester, né? Uhum. Ele ia lá, computava, pô, uma água 80 centavos, vende água por R$2, ganha 1,20. Tenho que vender tantas águas por dia para ganhar tantos por dia, para ganhar tantos por semana, tantos por mês. Então, ele vai fazer o cálculo dele do que ele vai vender de cosmético, porque hoje o que é mais difícil dentro de uma comunidade é o espaço. Uhum. Então, a pessoa, se ela tiver ali um lugar que ela possa apoiar os produtos, que eles possam ser mostrados, ou se ele tiver uma mochila que ele possa mostrar, como eu andava com uma mochilinha, ele já pode fazer a comercialização. Como ele vai enfeitar
aproveitar esse local que ele mostra os produtos, como ele vai adornar isso, como ele vai cativar o seu consumidor para que aquilo seja interessante, aí tem várias possibilidades, inclusive essa do carrinho aí, que vai ser uma novidade bem atrativa. Eu acho que tem mais fotos ou vídeos aí, Rodrigão, pra gente ver também. Muito legal o carrinho. Bem bonito. Parabéns aí pro Legal. time de P&D, cara. Os caras chamou realmente atenção. são fera, chamaram muito atenção. Tem um vídeo aí pra gente dar uma olhada. Vocês aí comentando? Gosta de fazer uma doação. Então muitos perguntam, mas o trabalho é só assistencialismo? Não, tem o assistencialismo sim. Por exemplo, de quando nós formalizamos o Indústria para a Favela, no dia 11 de setembro de 2022 até agora, a gente já conseguiu atender como assistencialismo 8.000 famílias. Caramba. Mais de 8.000 famílias. Então, isso sem contar o que a gente já vem fazendo desde a pandemia, quando a gente começou realmente dentro das comunidades. Então, você tem um público que precisa de forma imediata receber esse kit de higiene pessoal do Indústria para a Favela, que envolve um sabonete antimicrobiano, um shampoo, um detergente, né, um álcool em gel, né, muitas vezes até um condicionador para ajudar ali também perfumar, se a gente puder mais para frente, perfume. Porque não é só a questão de higiene básica, envolve a autoestima da pessoa. Não tenho dúvida. Muitas pessoas chegavam pra gente, a gente fez várias doações, Jardim Peri, Complexo do Areião, Carapicuíba, Fazendinha X do Morro, Vetinã, Paraisópolis, Heliópolis. Assim, são várias comunidades, né? Mas como a gente falou, são muitas comunidades, mesmo a gente indo em várias, ainda não chega nem perto de chegar num terço de tudo que tem. E a gente percebeu o seguinte, muita gente chegava e falava, pô, mas você fica dando produto de cosmético, de beleza, as pessoas estão passando fome. Tinha gente que perguntava isso. Sei, cara. Eu falava, cara, mas você já parou para pensar que isso tá deixando, olha a cara de felicidade, olha a expressão no rosto das pessoas. Uma pessoa que se arruma, se prepara para ir numa entrevista, ela já vai com autoestima e com energia até mais elevada, cara. Vai. Entendeu? Vai. Então, assim, é super importante, né? É igual o irmão que vai na igreja. Você não vai a pessoa do mal Exato, ajambrada ou exato. cheirando talvez suado. Não, a pessoa vai, tenta pôr a melhor roupa, tá indo lá, ou num casamento, né? Aquele dia de alegria. E esse dia de alegria pode ser todo dia. É que custa caro você se perfumar toda hora. Você, né, lavar o cabelo com um shampoo legal, de um jeito que você consiga limpar mesmo, né? Que o cara que faz esse hate, nós temos uma série de problemas no Brasil. E tanto aqui o DPFL, da Faria Lima, o conteúdo do podcast, o trabalho que o Érico faz, pessoal, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas, entendeu? A gente dá luz aos problemas. Acabamos de falar aqui de moradia, enfim, dos problemas que nós temos. Mas a gente está tentando trazer mais opções para a gente tentar quebrar essa regra de quem nasce pobre morre pobre. Então, o Eric está trazendo aqui uma possibilidade que eu posso ser um microempreendedor, né? Hoje está na moda, as startups, enfim. Eu posso ser um vendedor autônomo e fazer um dinheiro vendendo cosmético ou desenvolvendo meu cosmético, enfim. Então, assim, essa galera que também reclama de tudo e não faz nada, não some em nada, viu, Érico? Então, assim, não desanime quando você receber esse hate. Um problema de cada vez. Então, assim, a gente está aqui tentando trazer viabilidades para a gente tentar mudar esse panorama, entendeu? Porque, assim, pessoal, a indústria da Avon, quantas senhoras eu vi na Vila Medeiros, na Vila Sabrina, sustentando a família lá com aquele caderninho da Avon, entendeu? E tá tudo bem, cara, entendeu? São possibilidades. Faz parte da cultura do brasileiro, né? As revistinhas, né? Que era muito famosa, acho que até hoje, assim, né? A venda de cosmético. Então, é muito louvável. Não entra na onda dos hates, não, porque quem tá reclamando tá fazendo muito menos que você. A gente vê muita gente reclamando, né? Quem vai estar reclamando tá fazendo muito menos, cara. O cara tá lá por reclamar, entendeu? Vir ajudar a fazer alguma coisa diferente, muito difícil. Show. E qual que é o sonho grande, assim, pra... Depois que vocês lançaram esse projeto da Indústria para a Favela, o que vocês querem fazer? Querem expandir para o Brasil? O que vocês pensam assim, de futuro, Érico?
Então, a chegar a essa parte da sustentabilidade, né? Porque esse plástico, que é o PAD, que é o polietileno de alta densidade, ele precisa ser realmente reciclado. Tem muito plástico no... Assim, é muito plástico, né? O plástico é o grande vilão dos ecossistemas e etc. Então, a hora que realmente engatar esse lado da reciclagem e a gente conseguir essa sustentabilidade no projeto, ele tendo os seus PDVs distribuídos nas favelas e as pessoas realmente trazendo, então a pessoa vai lá, usou o shampoo, pum, acabou o shampoo, ela não pegar aquela embalagem e jogar no lixo, e ela tiver coragem de pegar a embalagem, lavar um pouquinho em casa que seja, tirar esse, sabe? O excesso, Lavar, o restinho secar, que ficou. pode colocar na sacolinha e trazer de volta para nós e falar, enche. Entendi. A hora que isso acontecer, meu amigo, a gente tá muito feliz. Poxa, entendi. Pode Chico ter Eric ia falar assim, certeza. não, a gente quer estar em todos os estados do Brasil, nada. Ele tá preocupado com a parte ecológica do negócio. É o hábito, na verdade. Com o hábito. Porque No Brasil o a gente ainda não aprendeu O a fazer. hábito, a hora que você terminar isso aqui, o que acontece? A hora que você dá lixo. aquela última engasopada, que você enche até um pouquinho Lixo. d'água e joga. O que você faz com isso aqui? É lixo, né? Descartou, O brasileiro né? não sabe fazer reciclagem? Olha, ele sabe que a gente é muito poderoso nisso. Basta ver, né? Você joga uma latinha, por exemplo, logo passa um catador e pega. Aquela latinha valiosa, o alumínio, metal. Só que isso também é valioso. Isso também é caro. Isso aqui também tem um espaço significativo, relevante na economia. Então, a hora que a gente conseguir entender o valor disso e como isso pode diminuir nas nossas custas, no nosso bolso, quanto que a gente pode gastar menos com isso e quanto que isso pode nos tornar poderosos para investir, como no lado da própria agronomia, por exemplo, no plantio dos elementos que muitas vezes a gente onera os nossos custos aqui, mesmo sendo o terceiro agora, né, mercado cosmético do mundo, a gente pode passar para primeiro nós mesmos produzindo o nosso próprio elemento com essas economias que a gente vai gerar. Então se economiza de um lado, mas se investe do outro, fortalece-se o negócio e lidera-se o mercado mundial. Eric, deixa eu fazer uma outra pergunta falando de formação. Quem quiser... Qual é o nome da profissão? Quem faz cosméticos? Tem um nome? Tem cosmetólogo, Cosmetólogo. tem a pessoa que se gradua em tecnologia de cosméticos, Tá. tem o químico industrial, farmacêuticos também trabalham nisso. Precisa ter faculdade? Enfim, como é que é? Conta Precisa. um pouco da jornada para... Você tem a graduação como técnico, você tem graduações como bacharéis, tem graduações como na parte das pessoas que se formam para lecionar, que são tem os bacharéis e tem aquela outra formação acadêmica que você pode lecionar, vira professor, tem os engenheiros, né, e tem também os industriais. Então, por exemplo, na própria química, você tem a química, o técnico em química industrial, você tem o químico bacharel, o químico licenciatura, o químico industrial e o engenheiro químico. Entendi. Né? Então você tem uma jornada grande. tem Mas uma olhando jornada- para aquele homem ou aquela mulher na favela que quer fazer o seu cosmético, qual que é a jornada ali? Dela. Ele pode buscar um curso, eu nem incentivaria talvez o curso técnico por ter hoje cursos de faculdade, com 2 anos e meio você está graduado, então com uma bagagem um pouco mais elevada, mas o técnico ele te dá muita abrangência também. Por exemplo, o técnico você não vai aprender uma coisa só, como eu quando eu fiz o meu técnico, eu aprendi sobre tratamento de água, fabricação de cerveja, aprendi sobre domínio sanitário, a parte cosmética, alimentícia, até fazer um queijo. Então entra uma série de questões que em biodiesel a gente viu. Então nós tivemos módulos específicos para coisas dos diferentes setores. Então, para a visão macro de vários negócios, o técnico é excelente também. A faculdade pode ser específica. Agora, no nosso curso, é uma manhã. Entendi. Uma manhã a gente passa facilmente a ideia mastigada para a pessoa. E assim. E ela pode assinar?
Isso, como é que é? Aí não, como é que é as não questões? pode assinar. Aí, por exemplo, se ela Aí ela for, precisa dessa consultoria. ela de vai vocês, precisar de uma tá? indústria que tenha, Entendi, que certifique esse produto dela. porque Ah, não envolve perfeito. só a graduação da Entendi, pessoa quando você entendi. tem essa parte de assinar, por exemplo, para Entendi. sair o número do processo aqui da Anvisa ou para ser químico Perfeito. responsável, você tem que ter uma empresa que tenha a autorização federal da Anvisa, Entendi. tem a Civisa local, tem a CETESB, CRQ, prefeitura, Entendi. via de regra pode ter Polícia Civil, Exército, Polícia Federal. Entendi. Então aí você realmente tem que ter uma indústria que fale, olha, eu terceirizo esse cosmético para você na sua Entendi. marca. Então, pessoal, só fazendo esse disclaimer aqui que eu acho que é super importante, dá para você desenvolver, se ter mais conhecimento, mas enfim, se amanhã você quiser ter a indústria, tudo certificado, tem uma série de protocolos que o Érico está explicando aqui que precisa seguir. Caramba, até a CETESB, né? Entra bem tudo. complexo. Não, A CETESB hoje, por exemplo, para você renovar a CETESB, você tem que ter um projeto onde você já esteja reciclando no mínimo aproximadamente 27 a 30% do que você gera de plástico e papelão. Se você não tiver a comprovação que você faz essa reciclagem, nem que seja por um sistema de compensação, como o próprio selo Eu Reciclo, que possibilita isso, com Fiesp, Ciesp ou até a BPEC e outros órgãos, você não renova a licença. Então a reciclagem já é um indicativo governamental dos órgãos reguladores que as empresas vão ter que ter a parte sustentável. Né? Entendi. Olha, que outra pergunta. Como é que você consegue um custo tão acessível? É por causa dessa questão da cadeia que você fala? É por causa da cadeia. Porque em termos de qualidade não perde para nenhum produto aí do mercado. Não perde porque a gente alimentava os grandes players do mercado. Entendi. Foi uma coisa que realmente a gente entendeu que a gente poderia fazer a diferença por mostrar a mesma coisa de uma forma diferente. Entendi. É igual quando, por exemplo, o Uber, quando ele entrou pro lado dos taxistas, né? Teve aquela situação em que foi divergente, teve uma série de questões envolvidas. A gente não está aqui para falar se um é certo ou outro é correto ou não, mas existiram modelos diferentes do mesmo negócio, né? Ninguém está inventando a roda. A gente só está entendendo que revendo o modelo, pode ver o modelo de negócio com um preço mais competitivo. Mais competitivo. E isso também envolve um público específico que precisa que tenha essa vantagem, porque eles estão em desvantagem. Não adianta achar que a pessoa que está morando dentro da favela ela tem as mesmas vantagens. É o que aquele empreendedor daquela escola de inglês, ele sempre falava, eu acordava de manhã, Flávio Augusto, né? E a pessoa que ia com ele, o cara morava próximo, tinha carro e tal. É o que a gente fala aqui no projeto. E ele já morava na comunidade, ele tinha que pegar 2 ônibus, metrô, chegar suado 2 horas antes. Põe o símbolo aí, ô Rodrigão, da Perifa para Faria Lima, aqui pro Érico entender a brincadeira que a gente faz. A gente fala exatamente isso. Olha, o Sidney Wellington mesmo, o Iê, ele teve o pai e a mãe assassinados com 8 anos. A gente não está julgando aqui o que aconteceu, a gente está julgando aqui a questão dele, com 8 anos, dentro da comunidade, se deparar sem os pais. Sim. Como é que o cara se vira? Não, é diferente. Você teve a perda dos seus pais com 8 anos? Não, cara. Eu também não tive. Tem um vídeo, tá lá no nosso site, www.perifaparafarialima.org, que a gente fala exatamente disso. É um vídeo espetacular. Show. Que é uma corrida que ele fala exatamente. A gente fala, poxa, ter os pais é um privilégio? É um privilégio. Tem muita gente no país que não teve pais. Ter tido uma educação é um privilégio, né? Ter conseguido se formar no primário, no ginásio, né? Tem um vídeo lá, galera, no site da Perifaria Lima, que conta exatamente essa história. A gente fez o patinete, porque, cara, trabalhar de patinete é um puta privilégio, né, cara? Você sair da Vila Madalena, pegar a ciclovia, chegar na Faria Lima, e a gente sabe que a realidade do Brasil, a gente sai do fundão da Zona Leste, 2h30, acorda muito cedo, muitas vezes chega até cansado, né? Por isso que a gente fez lá no nosso projeto social de mentoria e educação, a gente fala da Perifa para Faria Lima, né? Não que o sucesso está na Faria Lima, mas quem está na Faria Lima tem um pouco mais, né, de condição de ajudar quem está na periferia. A gente brincou aí com as cores da linha do metrô, porque, meu amigo, você vai de patinete trabalhar, irmão, agradeça, viu? Que legal, cara, que legal. Porque é bem difícil. Você nasceu no Paraná, é isso? Eu nasci em São Paulo, mas fui criado lá. Foi criado no Paraná? É.
Minha mãe é de uma cidadezinha ali perto de Cianorte, chamada Tuneiras do Oeste. Nossa, cara. Fui muito ali pra aquela região ali, pegava Terra Roxa, Terra Vermelha, né? Terra Vermelha, Pegava Pé o Vermelho. Garcia ali no Tietê, Garcia, cara, ia lá pro isso. sítiozão. Então andei muito ali pros lados de Maringá ali, Londrina ali. E como é que foi? Aí você comentou aqui no começo, né? Seu pai tinha o DNA empreendedor, acabou passando isso pra você. Seu pai Passou. foi o primeiro mentor, cara? Ah, foi. Ele foi. A gente percebia, né, por ele, a luta que era. Ele telefonava para o cliente, fechava o serviço, aí ele mesmo pegava o serviço, executava o trabalho. Empresa, né? Era o É, telefonista, o vendedor, o técnico. exatamente. A gente aprendeu como são desde os primeiros passos até depois você ter aí cada colaborador no seu setor. Aí não é mais ele que ligava, não era mais ele que ia, não era mais ele, mas são modelos de negócios que são voltados para atingir um certo patamar e falar, não, eu quero isso aqui e vou tentar manter dentro desse range. Agora, o empreendedorismo mais agressivo que a gente conhece, ou você está em ascensão ou você está em declínio. É difícil você conseguir essa estabilidade, né? As mudanças também, você vê que muitas coisas, se você não tiver atualização constante, como agora a inteligência artificial, imagina o quanto nós teremos de evolução com essa tecnologia, quem vai saber aproveitar bem isso? Aonde isso nos levará, né? Até que parte, quantas questões jurídicas ou até mesmo administrativas ou contábeis. Ontem mesmo eu estava com alguns amigos, a gente conversando e o pessoal estava falando de um pessoal que acaba ficando em lugares que tem fumaça, tirar o perfume, como que poderia ser. A gente perguntou para a inteligência artificial, ela mandou a fórmula. Que legal. É uma coisa incrível, né, cara? Ela deu até as descrições da base cítrica explosiva com a base amadeirada para ficar como fixador. E o que seria o quê? E eu falo pra molecada pra entender as regras do jogo. Então, meu amigo, inteligência artificial, machine learning, aprendizado de máquina, tá aí. Não tem como você ficar brigando, militando de sofá. Ou você aprende, cara, ou nós estamos lascados, entendeu? Então, assim, eu tô vendo várias pessoas da área do direito entendendo de Python, de linguagens de programação, para poder ajudar nessa jornada dessa transformação da tecnologia. A gente tem que acompanhar. Eu nasci nos anos 80, eu vim da máquina de datilografar. A máquina de datilografar me deu a velocidade para digitar no computador. Então, assim, tudo é válido e não adianta brigar com a revolução tecnológica, entendeu? Então, às vezes eu vejo o pessoal, vai acabar o emprego. Não. Talvez o emprego ali braçal ele vai ser substituído por um emprego com um pouco mais de inteligência. Qual que é o nosso papel? Nos prepararmos, parar de brigar com a tecnologia, entendeu? E falar assim, como é que eu posso utilizar a minha experiência desse trabalho que eu tenho, mais tecnologia, e até se duvidar, ter um trabalho até com uma oferta melhor, entendeu? Que essa que é a grande realidade, né? Então, sim, as oportunidades estão colocadas à mesa, então tem que aproveitar. A gente está falando aqui de empreendedorismo, o pessoal olha hoje muito para a Apple, essa empresa fantástica. A Apple em 1997 estava a ponto de ser fechada. Steve Jobs não estava na empresa. Tem um filme maravilhoso, pessoal, acho que tem no YouTube, Piratas do Vale do Silício, eu recomendo para todo mundo. A Apple estava em vias de acabar. Steve Jobs volta para a empresa, revê todo o processo, escassez, não tinha dinheiro e virou o que virou a Apple, né? Enfim. Então, pessoal, às vezes a gente fala, poxa, mas eu só vou empreender quando eu tiver isso, só vou fazer aquilo quando eu tiver isso, só vou estudar. A gente nunca vai estar num cenário 100% confortável, certo, Érico? E às vezes a inovação vem da escassez, cara. A maioria dessas grandes empresas que a gente olha hoje no mercado, elas nasceram em garagem. Não nasceu no Vale do Silício, lá bonitinho, no prédio espelhado, enfim. Não, cara, nasceram em garagens, entendeu? Então, assim, vai. É o que eu falo todo santo dia lá no projeto. Vai, galera. Vai. Não adianta brigar com a revolução tecnológica. Ela tá aí. As tecnologias de inteligência artificial estão aí e não tem como brigar. Certo, Ericão? Correto, corretíssimo. Inclusive, a gente entende que isso serão aceleradores. Muitos profissionais capacitados hoje
vão deixar de ter um estagiário, vão deixar de ter uma pessoa que fazia algo que levava um certo tempo, porque a inteligência artificial vai realmente suprir aquela demanda. O que obrigatoriamente fará com que esses estagiários, essas pessoas que vão perder suas colocações para a máquina, elas se reinventem, entendam aonde será o seu potencial, aonde elas poderão exercer o seu trabalho, ver os resultados dos trabalhos das suas mãos, porque se elas não se adaptarem também, elas vão, como isso é um acelerador, os que forem vão para frente, os que ficarem Sim, acabam ficando nesse diferencial competitivo, que é o que justamente o Indústria para a Favela ele visa fazer, é tirar o diferencial competitivo dos pequenos empresários ou dos empreendedores de baixa e baixíssima renda. Esse é o objetivo, porque a Indústria para a Favela ele é abrangente, embora a minha especialidade seja a área cosmética, produtos de higiene pessoal e perfumes. Agora eu estou também em parceria com a Leader White e a gente tem ativado a parte do domínio sanitário e estou em busca de alguém que tem um mapa, que é o Ministério da Agricultura, para criar a linha Pet Shop, porque esses 5 contextos podem entrar de cara assim já no Indústria para a Favela, mas o Indústria para a Favela visa a área tecnológica, ele visa a questão da agronomia, o plantio, né, a questão, enfim... Sustentabilidade não é só cosmético, entendeu? Não, fantástico. Fantástico, Eric. Quer deixar algum recado aí, cara, pra galera? Eu volto a dizer, né, o empresário ele está solucionando um problema. Por exemplo, na praia, por que às vezes a gente compra a latinha gelada na mão do vendedor mais cara do que quando a gente vai lá no mercado, pega a fila, põe para gelar e vai? Por conta de que ele está resolvendo um problema da gente. Agregou o serviço naquele produto. Exatamente. Os empreendedores, as pessoas na comunidade, nós temos eletricistas, pintores, encanadores, advogados, tem todas as profissões. Sim. Essas pessoas estão trabalhando. Se um empreendedor conseguir levar um cosmético como este, de qualidade, que foi vendido e é vendido nos grandes players do mercado do país por um preço, onde ele chega e entrega na mão desse trabalhador, desse profissional, lá na casa dele, por um custo muito mais em conta, não tenha dúvida que o negócio é certo. Então, quem quiser experimentar, né? Hoje tem a venda também online, pelo Instagram, a pessoa cria um próprio site dele ali para começar a revender. Muitos casais trabalham em conjunto, tem mais de uma renda, então isso também entra como um complemento de renda. E fazendo parte de um projeto que visa o empreendedorismo, mas também cuida do social, vai trazer essa gratificação também, né, de poder ajudar o próximo. Gosto muito desse lance de complementar a renda. Só para não esquecer, né, a gente está falando de novas profissões do futuro. É verdade, por exemplo, editor de vídeo. Não tinha, pessoal, até 5, 10 anos atrás. Gestor de tráfego. YouTube, não existia, são novas profissões, então... Copywriter, entendeu? Tô sofrendo aí. Quem quiser indicar aí, manda aí no meu Instagram, porque tá movimentado, porque é o novo mercado. Então, assim... aproveite as oportunidades. Cara, muito sério aqui esse seu podcast, quebrando a regra. Parabéns, vi toda uma equipe ali. Sim, a galera da Live Sport, tamo junto. Pessoal, aí como é que é o nome da galera aí? Live Sport, como que é o nome? Fábio Seixas, Gabi. Fabão, João, se eu ficar aqui, vai faltar alguém aqui. Luciano. Luciano, toda essa galera, agradecer o Zé Elias, né? Puta, é verdade, nem contamos essa história. Beijão, Zé Elias, tamo junto. Ó o Ericão aqui, o Zé viu seu projeto, ele me mandou muita informação do seu projeto, que eu falei, pô, eles são amigos, né, cara? O Zé conhece o negócio no detalhe, né? E aí o Eric tava comentando aqui, não, que o Zé viu em algum momento no evento. Sim. E falou, Thiago, leva lá o Érico, ele tem um projeto muito legal, tem total conexão. Automaticamente agradecer ele, né, por ter... ele depositou confiança mesmo, ele viu o projeto. Você falou que ele é jogador da seleção do Corinthians. Ele jogou na seleção, no Corinthians, no Santos. Ele é comentarista da ESPN, né? Você falou. ESPN, eu nem sabia, eu tava falando com ele, você vê que legal que criou essa conexão com ele. Cara, é agradecer muito ele, agradecer o Max Sherman também, que foi o parceiro que estava comigo no dia, que me levou nessa conexão, que são os networks, né?
E agradecer você, Tiagão, por ter Tamo aberto junto. aí essa oportunidade. Eu acompanhei você também, cara, nas redes sociais. Eu vi que você gosta mesmo da temática, você abriu as Cara, portas para nós. é o que eu falo. Eu acredito num só caminho: educação e emprego. Se a gente ficar esperando político A ou B resolver nossa vida, eu acho que a gente tá ferrado, entendeu, Eric? Então é o que eu tento passar para os jovens que passam pelo nosso projeto. Cara, educação, preparação, emprego. Quanto mais preparado você tiver, mais rápido o emprego vai bater na sua porta, né? Então é isso. Você está compartilhando conhecimento, trazendo opções de ter uma renda extra, enfim, e tem total conexão com o trabalho que a gente faz. É Você isso, vê, eu, cara. eu sigo uma denominação que ela traduz a Bíblia em 1070 idiomas diferentes. E o trabalho dela é alfabetizar as pessoas na Bíblia. E eu não tenho esse lado de fazer uma atividade de trabalho voltada por esse lado religioso. E esse meu lado religioso não envolve também política e também não gera essa questão. Esse lado realmente foi para o lado do empreendedorismo mesmo, veio através do meu trabalho. Claro que eu trago coisas que eu aprendi desses ensinamentos, até porque a Bíblia é um livro genérico, né? Ele abrange praticamente quase todas as religiões. Mas realmente ficar esperando por alguém, né? Não tem como, cara. A gente tem que Thiago, fazer. mas eu tô com uma dificuldade e tal. Eu falei, eu sei, cara. Eu entendo, a dificuldade vai ter sempre. Se a gente não fizer, cara, não vai esperar. De novo, São Sebastião. O pessoal falando, mas o morro lá ia cair. Alguém já tinha falado, cara, ficar esperando o político, brother. Tamo lascado, entendeu? Mas precisamos de política. Claro que precisamos. Mas se a gente for esperar o político, turma, enfim, eu tô esperando até hoje aí. Então, assim, cara, tem uma porrada de curso gratuito no projeto mesmo, galera da Recode, da Soulcode, curso de finanças. Vai, brother. É o que eu te falo, vai. Não cai em armadilha ideológica, vai estudar, é o melhor caminho para você ter algo melhor para sua família no futuro, é estudando, brother. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje aqui pra galera do Quebrando a Regra. Beleza? Produção Live Sports, Rodrigão, mais um episódio super maneiro, diferente, né, cara? É verdade, Rodrigão. Coloca os QR Codes aí na tela. Galera, tá vindo a plataforma do DPFL, faz sua inscrição, para ter esse papo mesmo de, poxa, como é que eu posso me preparar para o mercado de tecnologia? Quero ir trabalhar no mercado financeiro, enfim, vai lá, faz a inscrição, busque um mentor, tem uma biblioteca agora de livros, de cursos, para você se preparar para o mercado de trabalho. E você que é empresário, quiser dar uma força para o DPFL também, tem um QR Code aí, você pode fazer aquela doação para esse projeto crescer e prosperar e a gente conseguir impactar mais pessoas. Beleza, pessoal? Mais uma semana, mais um episódio Quebrando a Regra aqui com o Érico, da Big Build. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença. Tamo junto. Até o próximo episódio, sempre às quinta-feiras, meio-dia, no YouTube, beleza? Compartilha o conteúdo, dá um like aí, tamo junto. Valeu, valeu!